Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, um espaço totalmente dedicado a responder dúvidas e questionamentos que você, telespectador e telespectadora, tem nas mais diversas áreas do direito. Hoje estaremos tratando do direito do trabalho, recebendo o Dr. Marcelo Armigliato, que irá responder dúvidas e questionamentos que foram enviadas ou pelo WhatsApp 51945946773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Temos vários temas importantes para tratar no programa de hoje. Seja bem-vindo. Olá, Ju, tudo bem? Me permita fazer uma saudação especial aos nossos telespectadores que nos acompanham pela telinha da TVE, também aqueles que vão até lá a página da TVE no YouTube. Já temos quase 85 mil inscritos, que vão lá perder uma resposta, vão lá e buscam aquela resposta, compartilham aquele vídeo, levando a informação mais adiante possível. Também uma saudação à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Exatamente, muito bem lembrado aí nesse nosso outro espaço, outro canal que os telespectadores podem conferir os temas tratados em todos os programas, especialmente no de hoje sobre direito do trabalho. A primeira questão da senhora Catarina. Estou sendo contratada para um trabalho em home office. Gostaria de saber quais são os meus direitos em uma atividade desse tipo. Eles precisam fornecer material de trabalho? Olá, dona Catarina. De fato, nós tivemos, Gil, uma migração, né, do home office, principalmente com a pandemia, para o home office, né, principalmente com a pandemia. Muitas pessoas se adaptaram e outras não. Eu fui um que não consegui me adaptar, essa coisa de trabalhar ao lado da geladeira não deu certo. Mas muita gente conseguiu, né, se adaptar a essa rotina do home office. Em relação aos direitos, o artigo 6º da CLT diz o seguinte: não se distingue aquele trabalho realizado dentro da empresa daquele realizado na residência do trabalhador ou à distância. Ou seja, o artigo 6º da CLT está dizendo, olha, é tudo igual, são os mesmos direitos do trabalhador em home office para o trabalhador dentro da própria empresa. Em relação a essa questão aí dos custos, né? Quem é que vai pagar pelo computador, pela cadeira, pela bancada de trabalho, pela internet, pela luz? Como é que fica isso? Isso, a resposta está lá no artigo 2º da CLT, que diz mais ou menos o seguinte: o empregador é todo aquele que, assumindo os riscos do negócio, veja bem, assumindo os riscos do negócio, ele admite, ele contrata, assalaria e dirige a mão de obra. Então, o entendimento é que aquele que recebe os lucros com o trabalho alheio deverá custear, disponibilizar as ferramentas necessárias para o trabalho. Então, como regra geral, nós temos que as despesas com aquisição de bancada, de computador, internet, luz, elas sejam sim do empregador. Essa é a regra geral. Tem exceções? Sim, temos algumas exceções. Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho uma empresa com 100 empregados e todos eles trabalhando dentro da empresa. Eu não estou preparado e não tenho ninguém em home office. Mas um dos meus empregados chega lá para mim e me diz o seguinte: olha, eu estou precisando trabalhar em casa. Por quê? Porque a minha mãe está com Alzheimer e está precisando de uma cuidadora e eu não tenho condições de contratar uma cuidadora. Então, para mim, seria muito importante que eu pudesse trabalhar em home office. Numa situação assim, onde o pedido é genuíno e vai beneficiar o próprio trabalhador, aí poderia haver um acordo entre a empresa e esse trabalhador, um acordo que está previsto lá no artigo 75D da CLT. E aí, nessa circunstância específica, poderia se estabelecer através de um acordo que as despesas para a aquisição da cadeira, aquisição do computador, fossem sim do trabalhador.
essa exceção. A regra geral é aquela que eu já falei do artigo 2º, que as despesas são da empresa. Tá certo. Próximo questionamento enviado pelo senhor Jerônimo. Pergunta o seguinte, doutor Marcelo. A empresa onde trabalho está trocando o CNPJ e ouvi dizer que todos continuaremos trabalhando. É legal esse tipo de coisa? Não teriam que nos demitir e depois contratar novamente? Não, seu Jerônimo, não há essa necessidade de despedir todo mundo e pagar a rescisão e depois recontratar todo mundo. Tanto o artigo 10º da CLT como o artigo 448 tratam dessa questão e dizem mais ou menos o seguinte, olha, não trará nenhum prejuízo aos trabalhadores, aos direitos adquiridos, qualquer alteração na estrutura das empresas. E mais, o artigo 448 fala que, inclusive, a empresa que está saindo, que está sendo sucedida, ela se tornará corresponsável pelo pagamento de eventuais direitos na hipótese de fraude, de ter sido cometida alguma fraude nessa transição. Então, a lei diz assim, olha, pode haver uma fusão, pode haver uma reestruturação da empresa, pode haver a mudança do CNPJ, desde que não haja nenhum prejuízo ao trabalhador. Vamos imaginar o cidadão que já possuía 10 anos de empresa e ele recebia lá o adicional por tempo de serviço de 20%. E aí mudou o CNPJ, ele vai parar de receber? Evidentemente que não. Esses dois artigos estão protegendo o trabalhador. Ele deverá continuar recebendo o seu adicional por tempo de serviço, mesmo com o novo CNPJ. Então, a empresa pode sim alterar a sua estrutura, alterar o seu CNPJ, sem a necessidade de despedir os trabalhadores, sabendo que não poderá haver nenhum prejuízo a direitos adquiridos. O próximo questionamento é de um telespectador nosso da área do comércio, o senhor Nestor. Ele pergunta, doutor Marcelo, trabalho no comércio e o meu gerente informou que somos obrigados a trabalhar aos domingos e feriados. Tem alguma verdade nisso? Vamos lá, seu Nelson. Estamos aí, Gil, diante de um conflito de interesses legítimos. O interesse do trabalhador de permanecer aos domingos na sua residência para o lazer, principalmente com filhos em idade escolar, o domingo é muito importante. Então, nós estamos diante de um interesse legítimo do trabalhador e também diante de um interesse legítimo da sociedade que acabou se acostumando a consumir aos domingos, aos finais de semana. Então, nós temos um conflito de interesses. Como é que se resolve esse conflito? Com as regras, com as normas. A nossa Constituição fala que o descanso semanal remunerado será preferencialmente concedido aos domingos. Só que esse preferencialmente, na prática, a jurisprudência tem entendido que atende o preferencialmente apenas um domingo por mês. Então, na prática, tendo o trabalhador a coincidência do descanso semanal remunerado com um domingo por mês, estaria atendido preferencialmente. Nós temos, para essas questões de trabalho em feriados e domingos, necessariamente que observar as normas coletivas, as convenções coletivas das categorias. Aqui no comércio de Porto Alegre, está dito que, após o terceiro domingo de trabalho, o próximo deverá coincidir com o domingo. E nós temos também uma regrinha lá na CLT, a 386 da CLT, que diz que, para mulheres, a coincidência do descanso semanal remunerado com os domingos deverá ser quinzenal. Então, todas essas regrinhas devem ser observadas. É possível o trabalho em em domingos e feriados? Sim, desde que a legislação municipal seja observada, desde que as regrinhas previstas, as normas coletivas sejam observadas. Lembrando sempre que você pode enviar a sua dúvida, o seu questionamento para o nosso WhatsApp, é 51985946773, ou se preferir por e-mail, consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta está num contexto, infelizmente, triste realidade, principalmente com o segmento de trabalhadoras. A Stefane relata e pergunta, tá? O meu chefe vive gritando comigo. Além disso, diz que sou
prepotente, que ainda sou muito nova, entre outras coisas. Sempre fico quieta, mas estou chegando no meu limite. Posso responder à altura? Ela pergunta ainda, devo gravar o que ele faz comigo? Vamos lá, realmente uma situação de um ambiente de trabalho realmente tóxico, né? Em que a trabalhadora está chegando ao seu limite e pretende, inclusive, reagir à altura, né? É altamente desaconselhável que você reaja numa situação assim. Até na pergunta ela já respondeu o que deve ser feito, né? Primeiro, tentar documentar, gravar por vídeo, por áudio. Por quê? Porque tem uma regrinha lá no 818.1 da CLT que diz que o ônus da prova cabe àquele que estiver alegando. Então, o ônus da prova de comprovar esse assédio, de comprovar essa violência psicológica, seria seu. Portanto, o primeiro passo, efetivamente, é tentar gravar a conversa por áudio ou gravar por vídeo e levar para um advogado, certo? De posse desse material, o advogado vai fazer uma análise e pode estar havendo aí, inclusive, a prática de um crime. Nós tivemos uma lei de 2021 que trata da violência psicológica contra a mulher. Está lá no Código Penal, se não me engano, no artigo 147, a linha B ou D, que prevê exatamente isso. Então, esse advogado, de posse desse material, vai poder analisar o que está acontecendo e, se for realmente o caso de uma violência psicológica, encaminhar você para o registro de uma ocorrência policial contra esse empregador. E também poderá ingressar com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Nessa rescisão indireta, você está dando a justa causa para a empresa. E sendo procedente essa ação, além da reparação por danos morais, a empresa será condenada a lhe pagar todas as parcelas rescisórias. Estamos tratando hoje do direito do trabalho com a presença do Dr. Marcelo Armigliato. Já voltamos. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com realização da TVE. Hoje estamos tratando do direito de trabalho, com a presença do Dr. Marcelo Armigliato. Sempre lembrando que você pode enviar o seu questionamento, a sua dúvida, para 2 canais muito fáceis de serem utilizados. Ou o WhatsApp 51985946773, ou então pelo nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Como muito bem lembrou o Dr. Marcelo, se eventualmente você não conseguiu assistir o programa, vá no YouTube, no canal do YouTube da TVE e confira todos os programas e aquele, inclusive, que você enviou a resposta. A próxima pergunta, Dr. Marcelo, é da senhora Stefani. Perdão, Gessé, o senhor Gessé, tá? Desculpa aqui. O Gessé pergunta, o ônibus que pego regularmente para ir trabalhar quebrou e acabei chegando 30 minutos atrasado. Não consegui bater o ponto e, além disso, o meu gerente me mandou para casa. Disse que o meu dia já estava perdido, que eu não iria ganhar por ele. Está certo isso? Eu avisei sobre o problema e que iria chegar atrasado. Existe tolerância para atrasos? Existe. Tá? A lei, a CLT, no artigo 58, parágrafo 1º, diz que existe uma tolerância de 5 minutos no horário de entrada e 5 minutos no horário de saída, não podendo ultrapassar 10 minutos por dia. Dentro desse limite de tolerância, é vedado ao empregador tomar qualquer atitude contra esse trabalhador. No caso da pergunta, o atraso foi maior. O atraso foi de 30 minutos. E aí, pode o empregador simplesmente chegar e dizer, olha, chegou 30 minutos atrasado, vai para casa? Não, não pode. É uma medida abusiva porque não está na lei. O que esse empregador poderia fazer? Ele poderia advertir,
esse trabalhador chegou atrasado, ele poderia descontar o período de atraso, no caso esses 30 minutos, também poderia fazer esse desconto e também poderia descontar o descanso semanal remunerado. Está lá na lei do descanso semanal remunerado que é possível fazer descontos em caso de atraso do trabalhador. Então, essas três, entre aspas, punições estão na lei. Mandar o trabalhador para casa não está na lei e, portanto, seria considerado uma medida abusiva. Existem exceções, até existem. Tá? Vamos imaginar, Gil, e eu gosto muito de trazer para exemplos também, fica mais fácil a compreensão. Mas vamos imaginar que eu seja proprietário de uma empresa de engenharia e eu tenho uma obra lá em Lajeado. E aí, todo dia, às 8 horas da manhã, eu pego os trabalhadores e levo, franqueio um ônibus, né, para levar um transporte para levá-los até Lajeado. Às 8 horas da manhã, esse ônibus sai. E nesse dia, não foi diferente. Porém, esse trabalhador chegou às 8h30. Depois, meia hora depois que o ônibus saiu. Eu não tenho como mandá-lo sozinho, né, pagar um Uber ou botá-lo num ônibus de novo para ir até Lajeado. O atraso seria maior ainda. Então, numa circunstância assim, seria possível dizer, olha, tu chegou atrasado, o ônibus já partiu, tu não tem o que fazer aqui, vai para casa. Né? Mas, como regra geral, impedir o trabalhador que chegou atrasado de trabalhar na empresa é uma medida abusiva e, portanto, ilegal. Aí uma dúvida que não está colocada pelo senhor Gessé, mas se ele avisou, não atenua a questão do ponto de vista da relação dele, obviamente informal, mas do ponto de vista legal, doutor Gessé? E uma outra dúvida, de leigo aqui, tá? No contexto do banco de horas, se ele tiver um saldo positivo a favor dele, se é que existe essa possibilidade, ele também não poderia abater? Vamos lá. O aviso sempre vai atenuar, vai melhorar a relação com o empregador. É evidente que é melhor avisar o empregador, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. Né? Mas, por outro lado, a empresa está contando que ele chegue naquele horário. A empresa está contando que ele chegue naquele horário. Então, assim, poderia haver, sim, uma hipótese de advertência, uma hipótese de desconto desses 30 minutos. Tá? O trânsito, nós sabemos, o trânsito, basta que dê um acidente, vai acontecer um engarrafamento. Mas isso me parece que é uma situação previsível, porque todos os dias nós temos notícias nos rádios que tem engarrafamento, porque houve um acidente, esse tipo de coisa. Então não poderia ser usado como não é desculpa a palavra, mas não poderia ser usado como uma justificativa capaz de impedir o desconto desses 30 dias. Em relação ao banco de horas, sim, o banco de horas pode ser usado, o banco de horas é feito para isso, trabalho mais num dia, tenho a possibilidade de trabalhar menos em outro dia. Né? Então, se existe um banco de horas, poderia ser uma saída, uma alternativa para essa situação. Próxima pergunta, doutor Marcelo, é da senhora Marta. Estou cobrindo as férias do meu colega e também continuo fazendo as minhas tarefas. No final do mês, vou receber o que ele ganha e ainda o meu salário? Não, dona Marta, a senhora não vai receber o seu salário mais o dele, ainda que esteja substituindo o seu colega. E por que não vai receber? Porque a senhora não vai trabalhar 8 horas fazendo as suas atividades e depois mais 8 horas fazendo as atividades dele. As suas atividades vão se concentrar dentro daquelas 8 horas que foram definidas. E aí, como ele saiu, como você está substituindo, você vai acabar dentro dessas 8 horas fazendo as suas atividades e as atividades dele. Como é que a legislação vê essa situação? Está lá na súmula 159 do Tribunal Superior do Trabalho, salário substituição. Né? Se um empregado que possui mais responsabilidades que eu, que é meu chefe, meu gerente, que ganha um salário melhor do que o meu, ele sai de férias, e se eu, então, terei que substituí-lo durante esse período de férias, eu deverei receber o seu salário, eu deverei receber o salário maior. Por quê? Porque durante esse período de férias eu terei maiores responsabilidades.
Então, o que a lei prevê para uma situação como essa, narrada pela telespectadora, é o salário substituição, receber o salário da pessoa que foi substituída, no caso, por ausência em férias. A próxima pergunta, doutor Marcelo, a pergunta traz dentro de uma realidade jurídica que realmente contribuiu muito para a inserção social, para uma nova realidade da relação com o segmento de público. E a senhora Helenice pergunta, qual é a duração de um contrato de jovem aprendiz? Até que idade é possível ocupar esse tipo de vaga? Vamos lá. Realmente, o contrato do jovem aprendiz, ele serve para aliar a teoria à prática, para ajudar nesse processo de profissionalização dos nossos jovens. E esse contrato de aprendizado, ele veio numa lei de 2000 que acabou se incorporando pela CLT. E ele diz que a duração desse contrato de aprendizado deve ser de, no máximo, 2 anos, salvo para aquelas pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Aí não há esse limite de 2 anos, ele pode ser estendido. Mas, como regra geral, 2 anos. Como regra geral, também, nós temos a idade mínima de 14 anos e a idade máxima de 24 anos, salvo também a situação de uma pessoa ter alguma deficiência. E aí, nesse caso, não teria esse limitador de 24 anos, poderia seguir o contrato de aprendizado. Esse contrato de aprendizado, ele tem algumas características também, por exemplo, a jornada, como regra geral é de 6 horas, é uma jornada reduzida. Ele não permite que aquele jovem aprendiz exerça suas atividades em ambiente nocivo, em ambiente insalubre. Ele não permite que esse jovem aprendiz trabalhe em período considerado noturno. Ele exige que aquele jovem aprendiz esteja matriculado e frequentando uma escola. E ele também traz, sim, benefícios para o empregador. O empregador, ao invés de recolher o fundo de garantia de 8%, ele tem uma alíquota reduzida para 2%. O empregador, no final desse contrato de 2 anos, o empregador não precisará pagar nem o aviso prévio e nem a multa de 40% do fundo de garantia. Então, esse contrato, ele serve, e ele se encaixa muito bem, para o aprendizado, que é muito valioso, porque depois dali é como se fosse praticamente um estágio. Né? A gente eu fiz o meu estágio também, e é o primeiro contato que nós temos com o mundo profissional, com a parte prática da profissão que nós escolhemos. Então, seria isso, são essas questões, essas peculiaridades que nós teríamos no contrato de aprendiz. Próxima pergunta da senhora Tereza. Tem um contrato intermitente com uma empresa há 12 meses. Eles solicitam os meus serviços sempre que necessitam. Agora estou querendo tirar férias e não estão querendo me dar. Alegam que não cheguei a trabalhar um ano seguido. Está certo isso, doutor Marcelo? Vamos lá, dona Tereza. O contrato de trabalho intermitente que veio com a reforma trabalhista está previsto lá no artigo 443 da CLT. Ele serve para aquelas situações de necessidade eventual do empregador. Vamos, por exemplo, um restaurante que nos finais de semana nós sabemos que lá na sexta-feira, no sábado, aumenta muito a demanda daquele restaurante, então ele pode contratar esse trabalhador intermitente. O trabalhador fica em casa esperando ser chamado. E aí, quando ele é chamado, ele vai lá e recebe o pagamento pelo dia de trabalho e recebe proporcionalmente também o 13º, as férias com 1/3 e o fundo de garantia. Tá? Então, ele já recebe, vamos supor que ganhou R$100 pelo dia, ele vai receber R$100 de salário, mais R$20 de férias, mais não sei quanto de fundo de garantia. Já recebe tudo especificado no dia de prestação de serviço. E como é que funciona as férias? Porque pode ser que um mês ele seja chamado, pode ser que o outro mês ele não seja chamado. E aí como é que fica? A regra é geral, 12 meses, a partir do momento que foi contratado, 12 meses é o período aquisitivo. Ele adquiriu o direito às férias e nos 12 meses seguintes,
obrigatoriamente ele deverá ficar 30 dias sem ser chamado. Muito obrigado, doutor Marcelo, pelos seus esclarecimentos. O Consumidor em Pauta encerra. Contamos com a sua audiência no próximo programa. Até lá!